Serpi, eu sou professor da Unicamp e gestor executivo do projeto BIOS, o Brazilian Institute of Data Science, que eu vou apresentar nesse vídeo. O BIOS nasce como uma parceria entre um grupo interdisciplinar de pesquisadores da Unicamp e a consultoria de transformação digital Templo, baseada no Rio de Janeiro. O BIOS, na verdade, funciona como um guarda-chuva. Embora sediado na Unicamp, ele congrega times também da Fiocruz, do ITA, da Federal do Amazonas, USP Ribeirão Preto, Universidade Federal do ABC e as instituições de pesquisa e desenvolvimento, CPQD e FITEC. E ele agrega dentro da Unicamp uma grande quantidade de unidades, centros e núcleos. O BIOS é patrocinado por diversas empresas, destacamos aí FITEC, BM, o próprio CPQD, Binder, Veracruz, Albert Einstein, Polo Digital de Manaus e Motorola, e, como eu disse, estabelecido por uma parceria estratégica com o Templo. Além disso, ele tem diversos apoiadores institucionais interessados nessa iniciativa de pesquisa em ciência de dados aplicada, gerando inovação e negócios. Em síntese, a gente pode pensar no BIOS como laboratório vivo de inteligência artificial, né, com a missão mista de difundir o conhecimento aplicado, gerar soluções para problemas em larga escala e conectar corporações, startups, ecossistema de empreendedorismo com essa produção científica. O BIOS originalmente é criado com 3 trilhas temáticas prioritárias, que são as trilhas de pesquisa em saúde, agro e método, mas tem a capacidade de absorver, numa equipe interdisciplinar, novas trilhas de pesquisa no futuro. O BIOS enxerga 5 esferas de ecossistema que ele busca conectar, né? São a academia, as corporações, startups, comunidade maker, inovadora e poder público. Baseado em 3 pilares de atuação, que são a produção de conhecimento, a difusão, disseminação no âmbito da formação e a geração de negócios na interface com empresas. E ele propõe para os seus patrocinadores diversas cotas de apoio com vistas a obter o financiamento também privado. Em contexto, do que é que se trata? A gente assiste a um cenário muito drástico de automatização das decisões, do mercado de trabalho e da própria forma de empreender, no qual o mercado se torna muito dinâmico e uma perspectiva grande de desaparecimento de empregos, marcam aí um cenário ao mesmo tempo promissor do ponto de vista da produtividade, preocupante do ponto de vista da geração de empregos e manutenção dos empregos e, de maneira geral, intrigante com relação aos cenários de empreendedorismo, a configuração que as empresas vão adotar, as estratégias que elas vão adotar, baseada em dados, né? Então, nós queremos conectar a academia com as organizações, corporações, empresas, com vistas a promover a cultura data-driven e gerar valor a partir da inovação. Então, essa parceria é estabelecida desde o início entre a universidade e uma empresa especializada em inovação, com vistas a estruturar essa interface e facilitar a transferência de conhecimento da academia para o Brasil, para o ecossistema empreendedor, atuando como ponta de lança da transformação digital do Brasil. Os nossos 3 pilares, então, são pesquisa e desenvolvimento, formação e negócios, né? E as nossas 5 esferas de atuação representam diversas arestas desse ecossistema BIOS. As nossas trilhas temáticas prioritárias, como eu disse, são saúde e agro, trilhas aplicadas, trilha de método, que é uma trilha de desenvolvimento teórico, e ao mesmo tempo que tem a capacidade de gestar novas trilhas em projetos piloto de interesse de empresas parceiras ou de outras instituições acadêmicas. Nosso projeto científico em eixos gerais, ele está aqui organizado nas 3 trilhas e vocês podem ver que a interdisciplinaridade, de fato a transdisciplinaridade, é uma marca desde o início da concepção do BIOS. Embora cada trilha temática tenha seus próprios objetivos de gerar soluções preditivas no seu âmbito de atuação, desde o início foram desenvolvidas 4 linhas de pesquisa, que são poluição, mudança climática, rastreamento de alimentos e serviços ecossistêmicos,
que são necessariamente transdisciplinares e pressupõem a integração entre diversas perspectivas científicas. Essa transdisciplinaridade é a chave para soluções genuinamente inovadoras. Além disso, o BIOS propõe para a comunidade diversas atividades extracientíficas, além da sua própria pesquisa de ponta. Você tem aí atividades de formação em company para empresas, relatórios de tendências, atividades de divulgação científica, eventos, meetups, hackathons, networking, rodadas de negócios, produção de conteúdo digital no âmbito da sociedade como um todo, a difusão do conhecimento sobre ciência de dados e ciência em geral, além de atividades orientadas para startups, mentorias, atividades de incubação e aceleração, capacidade de mapeamento, programas de International Fellowship, de integração com outros ecossistemas relevantes para nós, além de recrutamento, venture building e uma discussão importantíssima sobre inteligência artificial, ética e o futuro do trabalho. Todas as atividades são fornecidas a partir do nosso conhecimento dos pesquisadores nas instituições sede, né, na Unicamp e nas instituições parceiras, bem como da consultoria de transformação digital Templo. A gente tem uma estrutura organizacional bastante ágil, embora sofisticada, que dá conta dessas verticais, né, de pesquisa do lado esquerdo e de educação e difusão, transferência de tecnologia e inovação e geração de negócios. Nossa presença em mídias e geração de conteúdo, detalhando um pouco a nossa percepção de difusão do conhecimento, é uma ação realmente de impacto em todas as plataformas possíveis para difundir a missão do BIOS, a produção científica do BIOS, e para a população em geral o conceito de ciência de dados, o que é a inteligência artificial no mundo de hoje, produzindo material em diversas linguagens para atingir as diversas esferas da sociedade. A gente tem como benchmark algumas experiências-chave que são, evidentemente, aí MIT Media Lab, Samsung AI, Stanford High, Harvard Data Science Initiative e, evidentemente, todas as atividades do DeepMind. Essas são algumas dos principais players aí do cenário de inteligência artificial em que a gente se inspira e que a gente busca representar, de certa forma, na América Latina, né? Bom, a Unicamp é uma das principais universidades de pesquisa da América Latina, em diversos rankings ela consta em primeiro, dependendo do ano. É uma universidade de excelência e que tem uma característica bastante especial, que é a forte ênfase na pós-graduação, né? A Unicamp tem 153 cursos de pós-graduação, comparados aos 70 cursos de graduação que ela oferece, e aproximadamente metade do seu corpo estudantil são de pesquisadores de nível de pós-graduação. A Unicamp responde sozinha por 15% da produção científica brasileira e é o maior registrador de patentes do Brasil, né, na frente da Petrobras, que é o segundo. Então, a gente entende que é a responsabilidade da Unicamp encampar a cultura de ciência de dados que vai marcar o século XXI. A gente tem essa responsabilidade de estruturar uma iniciativa pioneira. Nosso líder é o professor João Romano, com extensa carreira como pesquisador na gestão universitária, inclusive na agência de inovação da Unicamp. É uma liderança científica absolutamente consolidada e nos leva num excelente caminho. Temos aqui algumas figuras de liderança. Eu destaco aqui os nossos coordenadores de transferência de conhecimento, transferência de tecnologia, e o coordenador científico e o coordenador executivo de educação e difusão, quer dizer, a nossa perspectiva de educação e difusão é esse binômio entre uma visão de mercado e a visão propriamente científica. E entre as lideranças das trilhas, a gente tem o professor Jurandir, da trilha de agro, o professor Leonardo, da trilha de método, e o professor Rodolfo, da Faculdade de Medicina, na trilha de saúde. Mais algumas lideranças de peso da saúde, destaco aqui os professores Andresa Guilherme, da Unicamp, e a professora Maria do Carmo, da Fiocruz, os professores Ângelo e Renato Machado, aqui do Agro, o professor Renato do ITA, e na trilha de método, a Sandra Ávila, da Unicamp, o professor Gomes Eduardo Vale, também da Unicamp. Além disso, a gente tem times de pesquisadores em diversas unidades da Unicamp e instituições parceiras, com times de peso aí participando das nossas atividades.
A gente também tem a perspectiva de interação com empresas, então a gente tem, como parte do nosso time científico, profissionais de empresas apoiadoras atuando já em projetos a partir de janeiro de 2021, quando a gente deve começar. O Templo é uma consultoria de transformação digital com ampla experiência em atividades de inovação, de planejamento estratégico, com vistas à transformação digital e metodologias para a cocriação de projetos e estratégias. Eles têm aí uma experiência de mais de 10 anos atuando no mercado e um portfólio bastante diverso, aí como a criação da Malha, um ecossistema de moda do Rio de Janeiro, Journey, uma integração com outros ecossistemas de inovação aí, de outros países, e o Programa Rio Criativo, que foi um programa grande no estado do Rio de Janeiro, onde eles capacitaram aí mais de 10 mil empreendedores, nuclearam mais de 100 startups. Então tem um portfólio bastante amplo de atuação, tanto junto a grandes empresas de capital aberto, quanto a iniciativas de formação de empreendedores e de nucleação de comunidades criativas. Então um time todo com perfil de mercado, abrangendo aí empreendedorismo, direito, design de processos, estratégias, até tecnologias imersivas, integração com a arte. Isso é um time com perfil de mercado, que já prestou serviço para diversas empresas de capital aberto grande do Brasil. O BIOS é estruturado a partir da seção de cotas de patrocínio, nas faixas Master, Gold e Silver. A gente já tem diversas empresas parceiras, mas estamos sempre abertos a receber novos projetos no âmbito de cotas de patrocínio. E a gente tem uma escala de diversos serviços que podem ser propostos aos patrocinadores, dependendo do nível de patrocínio, estruturadas, pormenorizadas, de acordo com podem ser customizadas também de acordo com os interesses de potenciais patrocinadores. Não quero me estender sobre esse tema. Para saber mais, por favor, entre em contato. Os nossos e-mails de contato são Herman Bessler, herman@templo.cc, e eu próprio, hqsaearp@unicamp.br. Obrigado. Inicialmente, eu queria agradecer o convite do professor Marco Aurélio, e o tema que a gente vai discutir rapidamente aqui com vocês é a importância do Living Lab na prática da medicina preventiva e preditiva. Uma das maiores autoridades em relação à medicina de precisão é o professor Hood, que em 2003 definiu claramente a medicina P4. E desses 4 pontos, 2 são fundamentais quando falamos de medicina de precisão, que é predição e prevenção. Abordar predição e prevenção depende de um grande N de pacientes. Não há como fazer isso sem uma estrutura de um Living Lab que nos permita intervenção nessa população ampla para poder, então, analisar aspectos preditivos das diferentes doenças e preventivos, tanto a nível primário quanto a nível secundário das doenças. Um exemplo clássico é o câncer. Por quê? Porque o câncer é a doença que mais cresce nas últimas décadas. No mundo como um todo, a taxa de incidência do câncer só aumenta. A expectativa é que em 2050 nós tenhamos quase 27 milhões de casos novos no mundo e perto de 18 milhões de mortes decorrentes do câncer. Isso não é só no mundo, o Brasil faz parte desse processo de crescimento. Olhando para essa figura, fica fácil entender a importância do câncer como uma doença altamente prevalente, né? Ao longo da história, isso fica muito claro, né? As doenças foram sendo controladas com a evolução do conhecimento, especialmente as doenças infecto-contagiosas. Nós tivemos problemas específicos de pandemias, como a gripe espanhola e a que a gente vive agora do Covid, mas, de um modo geral, as principais causas de doenças de mortalidade são as doenças cardiovasculares e o câncer. E os dados do mundo mostram que o câncer tem superado as doenças cardiovasculares. No Brasil, a estimativa é que em 2029 o câncer passa a ser a principal causa de morte. E já é, em 10% dos municípios do país, a principal causa de mortalidade, especialmente nos estados da região sul e sudeste. Bem, por que o Living Lab tem uma relação direta com isso, quando eu cito o câncer como exemplo? Porque o câncer é uma doença que está diretamente relacionada a fatores de risco, ou seja, ela tem uma relação direta com hábitos de vida, e esses hábitos podem ser tratados de maneira preventiva.
Se a gente olha para alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer cervical, o câncer de colo uterino, nós vamos observar que 100% deles têm fator de risco atribuível, que é o HPV. Ou seja, se eu mudo a cultura sexual da população, eu extingo esse tipo de câncer. Se eu vacino a população, isso vai ser extinguido também. E todos os outros têm uma relação direta com fatores de risco. Então, nada mais interessante como exemplo do que o câncer. Mas ele é um só exemplo dentre todas as doenças crônico-degenerativas. Hipertensão, diabetes, que são doenças que têm, geralmente, na sua origem, causas parecidas com o do câncer. Estilo de vida, o que você come, como você vive, é que vai gerar essas doenças. Nós temos um outro problema. Além de ser uma doença altamente prevalente, cuja incidência só aumenta, nós temos um problema do Brasil, especialmente. Por quê? Porque, além disso tudo, nós temos uma alta taxa de diagnóstico em estadio avançado. Ou seja, os nossos doentes, na sua maioria, vão ser atendidos inicialmente em estadio 3 e 4. Diferente, por exemplo, de pacientes atendidos nos Estados Unidos, quando a grande maioria vai ser atendida no estágio 1 e 2. Ou seja, isso implica diretamente a sobrevida. Os nossos pacientes chegam em estadio avançado. Isso reforça a importância de um Living Lab do ponto de vista de prevenção primária, do ponto de vista de educação da população, de impacto alimentar na incidência dessas doenças. E nós podemos ver aqui claramente que a sobrevida, quando se fala especificamente do câncer oral, é diferente comparando Estados Unidos e Brasil, simplesmente só pelo fato do estadiamento avançado nos casos no Brasil. Tá? Então a gente vive um país que tem toda a sua evolução em tecnologia, mas a gente vê isso ainda frequentemente. Um paciente de 28 anos, com tumor avançado, grande, diagnosticado tardiamente, uma taxa de sobrevida muito pequena. Além do impacto de saúde direto, como é esse caso que a gente cita, há um impacto direto no custo econômico. Quando você trata um tumor no estadio inicial, o impacto financeiro é muito menor do que, por exemplo, tratar um tumor em estadio 3, como câncer de reto. Você sai de R$ 4.000 com impacto de R$ 78.000 no SUS. Não é diferente para outros cânceres, né? Se a gente compara aqui o câncer de cólon, 4.156 para 76 mil no estádio avançado. Câncer de mama pré-menopausa, de 11 mil para 55 mil. Ou seja, o sistema de saúde não absorve mais tratar pacientes assim. É de suma importância a intervenção do ponto de vista preditivo, personalizar a medicina, trazendo predição prognóstica e preventivo. E essencialmente, prevenção primária, mudando-se hábitos, e prevenção secundária, fazendo o diagnóstico precoce. Quando você fala de mudança de hábito, incluir alimentos específicos, hábitos de atividade física, não tem como a gente realizar isso com grupos pequenos. Então, isso reforça a necessidade de um Living Lab, uma grande amostra populacional, com monitorização em tempo real, e onde a gente possa agregar valores do ponto de vista de educação em saúde, em prevenção primária, e também metodologias de diagnóstico precoce e prevenção secundária, impactando a saúde do paciente e o custo econômico para o SUS. Dinheiro é fundamental. Do ponto de vista em pesquisa, é a mesma coisa. Os Estados Unidos investem mais de 100 bilhões de dólares por ano em pesquisa clínica. A gente não tem investimento em saúde desse montante no Brasil. Só em câncer, no ano de 2016, o NIH investiu 5 bilhões e 200 milhões de dólares. Né? Se a gente extrapola para uma área, que é a minha área de atuação, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, professor universitário, né, na Unicentro, e presidente do Instituto para a Pesquisa do Câncer, e eu trabalho com câncer de cabeça e pescoço. Só em câncer de cabeça e pescoço, eles investem por ano mais do que o CNPq investe em todas as áreas de pesquisa. Ou seja, também do ponto de vista de pesquisa, há uma limitação muito grande em não ter um Living Lab, em não conseguir essa aplicação ampla de metodologias novas para intervenção em saúde. Bem, nós construímos aqui em Guarapuava o Instituto para a Pesquisa do Câncer, que também é uma plataforma de genômica. Nós vamos abordar genômica em geral, né, doenças com abordagem genômica. Essa é uma imagem do Instituto. Mas por que eu estou falando do Instituto de Genômica? Quando a gente fala de medicina de precisão e de Living Lab, são duas abordagens fundamentais que a gente tem que andar junto. Genômica e a questão essencial de dados de inteligência artificial. Não há como você construir medicina de precisão que possa ser personalizada, participativa, preditiva e preventiva, sem que você integre
conhecimento de expressão gênica das diferentes doenças na população como um todo, e a questão de inteligência artificial, incluindo as diferentes abordagens de inteligência artificial em saúde. Tá? Bem, a gente tem a expertise para implementar essa medicina P4 aqui, é o que a gente está construindo, né? Então, com o Instituto para a Pesquisa do Câncer, com essa plataforma genômica, associado ao Living Lab, mais voltado para a inteligência artificial, a gente sim está construindo a expertise para isso. E a gente vai basear em um estudo, especialmente, que a gente deve lançar ele no começo do ano. Esse é um estudo que envolveu vários pesquisadores do Brasil, São Paulo, a Faculdade de Saúde Pública da USP, de São Paulo, e do exterior, especialmente dos Estados Unidos, nesse desenho. O que nós vamos fazer? Um grande estudo populacional. Nós vamos analisar uma amostra grande da população, que represente realmente uma amostra real da população, e nós vamos fazer o sequenciamento dessa população como um todo. Tá? Então, nós vamos, de uma cidade em torno de 180 mil habitantes, fazer o sequenciamento de 5 mil amostras coletadas, nas diferentes faixas etárias. Esses dados de genômica são muito ricos, porque nós não temos esses dados. Os dados que nós utilizamos de perfil de expressão gênica, de risco de doença ou de predição, são dados ou dos Estados Unidos, ou da Europa, ou Israel. Nós não temos esses dados no Brasil. Mas só isso é limitado. Logicamente, nós vamos ter amostras, segmento de longo prazo desses pacientes, associado aqui a todos os dados clínicos. E lembra, aqui entra essencialmente a inteligência artificial. Nós vamos cruzar os dados dessa população, não simplesmente criando um prontuário dentro do projeto, mas buscando, por machine learning, tudo que há de dados clínicos, laboratórios, biópsias, exames, e mais do que isso, além de associar os dados de genômica com todos os dados clínicos desses pacientes e amostras biológicas, nós vamos trabalhar com monitorização em tempo real. Então, a gente vai começar aqui, essa ideia, com um grupo de 5 mil pessoas que vão ter uma monitorização, por exemplo, com o Fitbit. Que nós vamos coletar dados de atividade física, de sono, dados de alimentação, né, por machine learning, aquilo que eles comeram, que eles compraram nos mercados, por exemplo, a gente vai ter isso num banco grande. Isso nós vamos cruzar informações diversas. Dados de saúde como um todo, exames bioquímicos, exames de imagem, diagnósticos clínicos, com dados de expressão gênica e, ao mesmo tempo, dados de monitorização em tempo real. Naturalmente, toda essa amostragem nos permite, num segundo momento, intervenções. A gente pode inserir, por exemplo, uma população dessa, a proposta de um leite adicionado com uma substância X que pode diminuir a osteoporose em idoso. Onde é que a gente vai testar isso? A gente vai testar aqui, no Living Lab, porque a gente tem essa população toda com uma monitorização ampla e completa, sequenciamento genômico, dados clínicos e laboratoriais e dados de tempo real, de atividade física, de alimentação. Então, assim você consegue construir o que a gente chama de um Living Lab real, né? de uma construção de um ambiente de pesquisa, de um laboratório vivo, uma grande amostra populacional. E a gente pode extrapolar, na verdade, a gente pode pensar que a gente pode, depois nessa população, intervir, por exemplo, com um novo tecido, que possa ser usado numa roupa que vai impactar rendimento em atividade física. A gente tem uma população pronta para esse teste, para essa aplicação. Existem alguns critérios de Living Lab que são fundamentais, né? Isso eu aprendi com o Tsen. E isso é importante dizer. O Living Lab depende, especialmente, 80% do seu sucesso depende de questões locais. E essa questão local inclui, na verdade, a questão de mobilidade. Por que não propor um Living Lab em São Paulo ou em Campinas? São cidades grandes, de alta mobilidade, difícil controle da população. Numa cidade como a nossa, de em torno de 200 mil habitantes, nós temos uma mobilidade muito pequena. Mais de 80% da população vai procurar o mesmo serviço de saúde, vai ser tratado aqui no mesmo serviço, nos mesmos laboratórios. Isso é um fator fundamental. E segundo, a construção de um ambiente propício para isso. Com a inauguração do Instituto para a Pesquisa do Câncer, essa plataforma genômica, a cidade se envolveu com esse processo todo, uma vez que é uma empresa que é uma parceria público-privada. Isso tudo trouxe o envolvimento da cidade. Então, nós vivemos aqui, sem dúvida nenhuma, um momento único para construir um Living Lab real.
E esse leve pode nos ajudar, sem dúvida nenhuma, com outros passos depois, inclusive questões de respostas terapêuticas específicas, né? A medicina personalizada. Eu não prescrever mais o fármaco X para todo mundo, mas a partir da expressão gênica, do seu nível de atividade, dos seus dados clínicos, eu vou prescrever o fármaco X específico para o seu José ou para a Dona Maria. Ou vou prescrever diferente também a dose dessa medicação, por exemplo, no câncer, né? Então isso traz um impacto muito grande. Não tem como não é possível construir uma medicina preventiva, preditiva séria, sem que você tenha um living lab, tá? Esse projeto todo envolve vários pesquisadores, né? Alguns conhecidos de vocês em São Paulo, que vão participar como um comitê assessor. Bem, então, a abordagem das ômicas todas, de todas as tecnologias de ômicas, é fundamental para a gente buscar precisão. Agora, quando a gente associa tecnologia digital numa ampla amostra populacional, associada às ômicas, sem dúvida nenhuma, a gente consegue buscar o que a gente chama de medicina P4, ou medicina de precisão, tá? Especialmente com foco em prevenção e predição. Isso tem um impacto direto na saúde, sobrevida e um impacto direto em custo em saúde. O sistema de saúde está em falência, a gente sabe disso. Somente com prevenção e predição nós vamos conseguir impactar o sistema de saúde. E isso depende da construção de Living Labs, que é uma experiência única no Brasil e a primeira experiência que nós estamos construindo aqui em Guarapuava. Isso não foge, na verdade, das recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? As recomendações sobre intervenções digitais em saúde, para o sistema de saúde, fortalecimento do sistema, foram publicadas em 2019, e elas implicam nisso tudo que nós falamos. Dados de saúde, desde o nascimento da criança até a morte da pessoa, todos esses dados vão ser monitorizados por inteligência artificial, com um acréscimo de nós podemos associar isso dados de monitorização, não só de dados clínicos, como a OMS preconiza, mas dados de tempo real, de quanto ele anda, de quanto ele dorme, de como ele come, associado ainda à questão genômica, ou seja, esse é um ambiente único de um Living Lab. E aí a gente começa a construir realmente prevenção séria e predição e fatores de risco para as diferentes doenças crônico-degenerativas, especialmente. Naturalmente, se a gente tem um Living Lab funcionando, a gente tem um instrumento muito rico para momentos como o do Covid. Né? Se a gente tivesse isso pronto aqui já, a gente poderia intervir já com essa população. Nós teríamos uma amostragem da população, por exemplo, que estaria com um oxímetro no seu Fitbit, e nos mandariam dados simultâneos, instantâneos, né, ao vivo, em relação à oximetria. Então, a construção do Living Lab extrapola a questão das doenças crônico-degenerativas, como câncer, hipertensão, diabetes, mas tem um papel muito importante nas doenças agudas, especialmente em momentos de pandemia, como que nós vivemos e estamos vivendo ainda no Brasil. Obrigado, para mim foi um prazer participar. Fica aqui meu agradecimento de novo ao professor pelo convite. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar falando aqui no RIDS, e falando sobre o RIDS, né, e o tema que a gente vai tratar hoje, a cultura e gestão. A gente agradece o convite do professor Marco Aurélio, e a gente vai gastar talvez aqui uns 5 minutinhos falando sobre esse tema, que é um tema muito importante. Eu vou começar falando sobre o que a gente chama de modelos de ecossistema de inovação. Esse modelo que a gente traz aqui é um modelo que fala de 7 atores, né, ou 7 itens que a gente tem que ter para formar um ecossistema de inovação. Então, o primeiro aqui são tropas, né, então são as universidades, as escolas, tem aí a Unicamp, a USP, a Unesp, a FATEC, ITA, tantas outras escolas que a gente tem no Brasil, principalmente aí na região de Campinas. A gente tem os centros de tecnologia, né, que a gente também costuma dizer que são os nossos fabricantes de armas para a gente poder entrar nessas guerras, o CPQD, a Embrapa, IAC, Itaú, IPT,
né, todos aí, talvez tirando o IPT, todos os outros aí na região de Campinas. A gente tem, nesse ambiente também, o que a gente chama de fornecedores de munição e recursos, né, então seriam os anjos, venture capital, os private equities, todo o mercado financeiro. A gente tem aqui também um quarto item importante, né, para a formação do ecossistema, que são os aliados, né, que normalmente são formados pelos governos e outros ecossistemas. A gente tem aqui as empresas, né, que geralmente já conhecem o campo de batalha, já tem experiência no mercado, elas também são muito importantes dentro do ecossistema de inovação. E, claro, a joia, né, da coroa, aí, os que realmente estão buscando a inovação, buscando o que a gente chama das novas guerras, são as startups, e aí tem todo o ecossistema aí, né, com incubadoras, coworking, aceleradoras. Então, todos esses 6 itens, eles são parte da infraestrutura, né, você tem que ter, são entidades, geralmente são organizações, instituições, empresas, mas tem o 7º item, que o pessoal fala muito, que é esse item verde aí que a gente colocou, né, que é fundamental também dentro da modelagem de ecossistema de inovação, que é a cultura de inovação. Se você não tiver uma cultura de inovação, você vai ter todos esses outros 6 itens, mas você não vai conseguir fazer esse ecossistema decolar. Por isso que a gente está falando desse tema, porque, de uma certa forma, a gente entende que o RIDS, ele busca, né, exatamente formar ou ser um ecossistema de inovação importante aí na região de Campinas e para todo o estado de São Paulo. Para a gente falar um pouquinho, né, o que é essa tão falada cultura de inovação? Então, eu vou começar explicando esse desenho aqui. Tá? Esse é um estudo feito pelo Robert Kelly, da Carnegie Mellon University. Ele é um professor e ele estudou durante vários anos esse tema que ele chama de porcentagem do conhecimento que tem que estar armazenado no teu cérebro, né, para você poder desenvolver ou desempenhar uma certa atividade no seu trabalho. Então, ele descobriu que em 86, para uma pessoa poder desempenhar uma atividade, seja no escritório, seja numa fábrica, seja, né, em várias áreas das atividades humanas, a pessoa tinha que ter 75% do conhecimento já instalado na sua memória, né? E quando chegou em 97, esse número caiu surpreendentemente para 20%. Em 2006, ele fez o mesmo estudo e percebeu que tinha caído para 10%. O que está causando esse efeito nos dias de hoje, né? Então, vou mostrar um gráfico aqui para vocês, que é exatamente a explicação daquele gráfico anterior. O que causa isso, né, o que causou a primeira grande queda, né, talvez a mais significativa, foi o personal computer, o famoso PC. Né? Em 81 o PC foi lançado, em 85 quase nenhuma das empresas nos Estados Unidos, né, esses estudos são feitos nos Estados Unidos, quase nenhuma das empresas tinha acesso a PC, mas quando chegou em 95, 10 anos depois, a grande maioria das empresas já tinha PC instalado nos escritórios, os engenheiros usavam, os secretários usavam, o pessoal, gerentes usavam na fábrica. Então, todo mundo começou a colocar o conhecimento dentro dos computadores. Tá? Então, essa foi a primeira grande, assim, revolução, né, com relação à quantidade de armazenamento que a gente tinha que ter no nosso cérebro. Então, a gente fez um download, né, dessas informações e o nosso cérebro passou, então, a trabalhar com atividades mais nobres, né, e não ficar só decorando informação. Quando chegou em 2005, 10 anos depois, esse número caiu de novo. Tá? E aí, o efeito é o que a gente chama do efeito internet. Né? Então, não só as pessoas começaram a colocar as informações nos computadores, mas agora você não precisava nem organizar isso. Alguém organizava para a gente, né? Um Wikipedia, o Google organizava para a gente, e a gente só ia na internet e buscava informação. Então, isso fez com que a gente colocasse mais conhecimento ainda na nuvem e não no nosso cérebro. Em 2015, esse número caiu de novo, foi para 7%.
esse é o efeito smartphone. Aí agora você já colocou no seu smartphone número do telefone da tua avó, dos seus pais, da sua esposa. Hoje ninguém mais lembra telefone de ninguém, né? Você só vai lá e coloca o nome da pessoa e acabou. E essa tendência vai continuar caindo, né? Com o tempo, tem os wearable devices. E por que eu estou colocando isso para vocês? Porque aqui mostra exatamente o crescimento do que a gente chama dos soft skills, né? Então, o importante agora não era mais você ter o conhecimento, ter a informação, porque isso agora está na internet, isso agora está no teu smartphone, e a gente então passou a ter necessidade de desenvolver outros soft skills, né? Como, por exemplo, complex problem solving, critical thinking, criatividade, e por aí vai. E esse é o efeito que a gente fala que é o efeito cultural. Então, por causa desse efeito, o que aconteceu na educação, ou está acontecendo na educação? Vocês devem ter ouvido falar muito desses métodos ativos, né? Por quê? Porque educação, o método educacional, ele é um método muito antigo, ele foi inventado aí há quase 200 anos atrás, né? E o sistema tradicional da educação, aquele que a maioria de nós viveu, né? Você fala, eu vou fazer um curso novo, todo mundo pensa, qual que é a grade curricular? Né? Todo mundo pensa assim. E esse pensamento vem de 200 anos de sistema educacional tradicional. Né? Então, você pensa numa grade curricular, você coloca essa grade curricular na linha do tempo, como se fosse uma linha de produção, aí você empurra, né, os alunos numa ponta, eles vão passando cada estágio, né, e quem conseguir chegar na outra ponta e passar por todos os estágios, você dá o diploma. Esse é um raciocínio bem, né, linha de produção, parece uma linha de produção de um carro, né, onde você vai montando o carro, ele vai colocando aqueles selinhos de ok, você vai passando, e quando ele tiver passado por todas as etapas, esse carro está feito e pode ir para o mercado. Mais ou menos isso, essa era a ideia, né, e esse foi uma revolução na educação, né, porque tem que lembrar como é que era antes de ter esse sistema, né. A gente tinha, basicamente, aula particular, né? Só quem era rico podia contratar um tutor, né? E quem não tinha dinheiro não tinha acesso à educação. Então, esse sistema que a gente chama de linha de produção da educação, ele é que possibilitou a universalização da educação, né? Mas, vocês vão perceber que ele é um sistema muito baseado no sistema dos 75% do conhecimento, né? A gente tem semana de prova, a gente tem prova sem consulta, então esse é o método que veio vindo para a gente. A gente tem tentado outros sistemas já, né? Muitos de vocês devem ter ouvido falar de métodos ativos, metodologias individualizadas, então a gente faz, e isso está chegando na educação, né? E agora eu vou mostrar para vocês o impacto dessa mudança na educação nas empresas, nas organizações, né? O sistema tradicional de educação, ele também é chamado de comando-controle. Tá? Então, é o típico de uma estrutura hierárquica, onde o papel do professor, né? Se a gente olhar o papel do professor e do aluno, o professor define as atividades que o aluno vai fazer, o aluno executa essas atividades e o professor avalia como que foi a execução. Né? Então, ele que dá a nota, ele vai dizer, você fez bem, você tirou 10, não, você não foi tão bem, você tirou 6,5, ou se tirou um 0, tá? É o professor que avalia. Então, esse método é o que a gente ainda está muito em voga, né, no sistema educacional, e ele é um método que já está, de uma certa forma, ultrapassado. Tá? E ele dificulta muito a inovação. Por quê? Porque ele é um método hierárquico, né? Alguém está dizendo para você o que você tem que fazer. Então, quando alguém diz o que você tem que fazer, você tem muito pouca margem para inovar. Se a gente quer organizações inovadoras, se a gente quer criar um ecossistema de inovação, a gente precisa, primeiramente, mudar o modelo de ensino das nossas escolas e treinar toda uma nova geração de pessoas que vão ser proativas e autônomas, que é o que a gente chama dessa gestão ágil, metodologia ágil. E olha como é que esse modelo de comando e controle, ele é implantado nas escolas, né? Então, um aluno típico que fica 16 anos numa escola até formar na faculdade, por quê? Porque depois ele entra
no mercado de trabalho, ele vai encontrar uma empresa exatamente com o mesmo modelo de gestão de comando e controle, né? Então, você entra como estagiário ou como um trainee aqui na base, na operação, teu supervisor é que vai dizer para você o que você tem que fazer, certo? Depois, você é promovido para supervisor e o gerente é que diz para você o que você tem que fazer e ele que te avalia. Se você for promovido para gerente, é o diretor que vai dizer. Então, esse tipo de estrutura é que a gente vai ter que mudar. É isso que a gente chama de mudança cultural. Tá? E uma das coisas que o Alvin Toffler, que é um futurólogo muito famoso, né, nos Estados Unidos, ele já falava que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, essa é uma das grandes características dos novos tempos, principalmente quando a gente está numa economia do conhecimento e a gente está querendo trabalhar dentro de ecossistemas de inovação. Né? A característica de aprender, desaprender e reaprender vai ser fundamental, né? E essa que é a grande mudança cultural que a gente vai ter que promover aqui no Brasil também. Então, rapidamente, para vocês entenderem como é que isso vai mudar, você tem uma estrutura típica, né, de organizações hierárquicas, tipo comando e controle, e a gente vai ter que mudar para esses modelos de organizações ágeis, tipo Scrum, né, onde a gente vai ter uma horizontalização, principalmente da parte de gestão, né, que é o que tipicamente, né, a gestão estratégica, gestão tática e gestão operacional. Isso vai ter que mudar, né, as organizações vão ter que se adaptar, e isso começa lá na escola, né, que é a base da formação, isso passa pelos centros de pesquisa, passa pelas empresas, passa pelo mercado financeiro, e todo mundo vai ter que se adaptar a essa nova realidade e essa nova cultura, que a gente chama de cultura de inovação. Então, é isso que eu queria falar para vocês, né, rapidamente, e levar vocês a uma reflexão, né, de que se a gente quiser construir o RIDS, se a gente quiser trabalhar, né, e formar um ecossistema de inovação aqui em Campinas, não pode esquecer que talvez um dos aspectos mais importantes dessa construção vai ser a mudança cultural que nós vamos ter que trabalhar nesse ecossistema. Bom, muito obrigado e um bom dia a todos.